Meu nome é Francisco Canuto de Holanda, conhecido como Professor Chiquinho, ou Irmão Chiquinho, né? Eu sou aqui de Itapipoca, Ceará, e nasci em 1967. Aos 7 anos fui para a catequese e fui educado na base fundamental da Igreja Católica. E ao crescer fui para o internato dos jesuítas, onde estudei para o sacerdócio. E depois me engajei na comunidade de base. Em 1988, era membro fundador do Partido dos Trabalhadores aqui em Itapipoca. Fui candidato a vereador, numa época em que realmente estava começando a se desenvolver e crescer o movimento de esquerda no Brasil. Então participei da fundação, membro, candidato, e todo nosso grupo era 10 candidatos a vereador. A doutora Francisca era mulher negra, né, candidata a prefeita. Tiramos um pouco mais de 1.000 votos. Somente um vereador foi eleito, né, do Maceió, Benedito Rita. E assim foi a minha carreira política, né? Eu me envolvi no movimento sem terra, né? Nasci numa propriedade particular, né? Tinha um fazendeiro, dono da terra. E com esse desejo de mudança, né? De entusiasmo, participei de todos os movimentos, enfrentando o patrão, né? O gerente. E nossa comunidade saiu vitoriosa. Não houve morte, não houve derramamento de sangue, mas conseguimos a desapropriação com uma carta que meu pai, que era o presidente da associação, enviou para o presidente Sarney na época, né, pedindo, né, a desapropriação da terra. O presidente assinou e aí recebemos a posse da terra. E assim fui para São Paulo, participei de grandes movimentos. Na primeira campanha do Lula, fui participar na Paulista, muito entusiasmado aquela multidão, e quase era assassinado, né, porque nessa época o homem mais forte de São Paulo era Paulo Maluf, inimigo, adversário terrível de Lula, né? E assim passamos de greves, manifestações, luta pela terra, e até que aqui em Itapipoca elegemos um vice-prefeito, né? Na chapa de Dr. Gustavo Sampaio, né? Dr. Pinheiro, né? Era vice, ali começamos a poder participar de forma ativa nas gestões, nas administrações. E sempre, cada eleição, votando no primeiro e segundo turno para Lula, e até que chega o momento de vermos o Lula se tornar presidente da nossa república. Foi uma alegria, foi um entusiasmo muito grande. E aí eu queria só falar um pouquinho a respeito de que todos nós temos um herói. Meu primeiro herói foi meu pai, né? Quando eu abri os olhos para conhecer esse mundo frio, calculista. Mas eu tive o meu herói, né? Me colocava no cavalo, na lua da sela. Saímos galopando no interior, aqui de Itapipoca. Eu admirava meu herói. E meu herói era tudo. Era fantástico. Eu queria ser meu herói. Mas quando tornei-me adulto, percebi que era um homem que era temperamental, que tinha suas falhas, muitos sonhos e projetos, mas era humano. E aí me decepcionei meu herói. Fui para o seminário, né? Minha mãe sempre me educou a respeitar, venerar o sacerdócio, e assim desejei ser o sacerdote. E lá, morando, né, no internato, no CEPA, Comunidade Estudantil Padre Anchieta, e ao conviver com os sacerdotes, percebi também que eram humanos, mesmo sendo líder espiritual, eram seres humanos que também tinham suas fraquezas. E aí me decepcionei e saí da Igreja Católica e fui para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, um movimento muito radical, né, com relação... Eu guardava o domingo, passei a guardar o sábado,
tornei-me vegetariano, né? E muitas outras coisas, né? Um movimento que me chamou a atenção. E fui para a igreja adventista. Uma mudança radical, né? De católico para adventista. E com relação à política, né? Continuo admirando o meu herói. Mas nos primeiros momentos em que sentamos para negociar salários, os companheiros concluíram que deveriam valorizar por formação, por nível. E eu fiquei decepcionado, né? Porque como socialista, cristão, né? Como um trabalhador, defendendo o partido de uma igualdade social, eu percebi que um grupo se tornava elite. Aquele grupo que geria passou a ter bons salários, muitos privilégios, e os demais deveriam manter-se com o mínimo. Mas vamos avante. E o tempo passou, o Lula tornou-se esse ídolo histórico, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E continua até hoje sendo a esperança de muitos trabalhadores, muitos pobres. E hoje estamos aí numa campanha, de um lado Lula, representando a esquerda revolucionária, que defende o direito dos pobres, das classes oprimidas, e por outro lado, Bolsonaro representando a elite, o poder, o Estado. E aí a gente começa a perceber o que está por trás. Primeiro eu aprendi uma coisa, que deveríamos ser inimigo do patrão, do fazendeiro, do proprietário, que nos explorava, que nos escravizava. Mas hoje, com essas duas ideologias bem claras, bem definidas, eu passei a ter uma outra visão. O rico não é inimigo do pobre, nem o pobre é inimigo do rico. Isso é uma jogada de poder. São ideias absurdas para nos tornar inimigos um dos outros. Porque viajando para São Paulo, fui para uma igreja adventista em Itacoaticetuba, e um dos maiores empresários ali me recebeu, levou na sua casa, me acolheu, me ajudou. Então eu não vi ali um inimigo, mas um companheiro, mesmo num nível social bem elevado, eu apenas um trabalhador, ele me acolheu. E assim eu aprendi a respeitar e ver que o patrão é um ser humano que também tem suas necessidades, que muitas vezes se recua, mas ele nos oferece oportunidades, trabalho, emprego, e desde o momento que eu não seja seu inimigo, que eu não queira lhe prejudicar. E aí eu percebo que os maiores inimigos às vezes estão na nossa classe. A escravidão foi gerada porque os próprios africanos aprisionavam seus irmãos e vendiam. E que por trás dos compradores dos escravos estava a rainha da Inglaterra, estava o Vaticano, que tinha uma ideia de que o negro não tinha alma. Então, se não tinha alma, era um animal. Então podia ser vendido como escravo. A gente sabe que hoje a igreja não pensa mais assim. Mas na Idade Média, o negro era tido como um animal sem alma, sem espírito. Então não tinha problema. As ideias de absurda, né? E hoje eu entendo que é hora da gente, como seres humanos, sermos amigos, sermos irmãos. Por que essa briga? Por que essa rivalidade? Por que tanta inimizade, tanto ódio? O pobre odeia o rico odeia o pobre, o rico se vê ameaçado com o pobre se vê ameaçado com o rico. Nós somos humanos, devemos nos unir. Então, o meu herói, Lula, né? Hoje eu fico refletindo, ele teve a sua contribuição, a sua parcela, muito, trabalhou de forma que conscientizou uma classe, mas hoje há uma nova ideia, uma nova filosofia. Não adianta termos o proprietário, o latifundiário como inimigo, porque eles produzem quantidade, exportam, e hoje nós temos o alimento em nossas mesas porque alguém produz. Então não é meu inimigo. Nós podemos nos unir com um propósito e um bem comum.
Então, a vida é assim. Então, eu fico pensando, nessa terrível luta, isso está destruindo os nossos ideais. Como seres humanos, enquanto a esquerda se une, toda está unida ao lado de Lula, eu votei no Ciro Gomes. Admiro os seus ideais, é cearense, é nordestino, tem uma filosofia que eu admiro, mas o Ciro agora está junto com a esquerda porque tornou-se uma guerra. Isso não é bom nem para mim, nem para o Brasil, nem para nenhum de nós. Então, meu herói, que eu tanto admirava, hoje eu vejo ele cansado, um soldado já ferido, fim de batalha. Ele fez a sua história. Mas hoje eu e você precisamos amadurecer para a realidade. Como os humanos, precisamos ver o que de fato somos, o que queremos para nós e nossos filhos. Não é a direita nem a esquerda, mas são seres que precisam estar juntos para o bem comum da sociedade, para que nossos filhos tenham uma vida digna e oportunidades. Não é esse duelo, não é essa guerra de ideias, né? Às vezes o Ciro não para pensar. Por que o Ciro nunca vai ser presidente apoiado pela esquerda? Porque ele nasceu de família nobre, era fazendeiro, era coronel. Então a esquerda nunca vai aceitar. Por mais que ele diga, mas ninguém acredita. Ele precisava assumir de fato o que ele é. Não seria trair, não seria enganar, não seria se corromper, mas seria assumir de fato. E mesmo ele assumir de fato o que ele é, né, ele poderia fazer muito, muito mais pela nossa nação, nosso povo. Então é hora da gente refletir. Vamos deixar de criticar, de perseguir, de achar que somos os únicos donos da razão. É hora de estarmos juntos pelo bem do Brasil. Não por esquerda nem direita. Se somos cristãos, se somos religiosos ou não, mas nós somos humanos. E nós precisamos entender que os nossos filhos, são as futuras gerações que dependem da minha e da sua decisão de hoje. Então não vamos mais nos gladiar, nos perseguir, inventar narrativas. Tudo isso já passou. Vamos olhar para o futuro e vamos ver que nós precisamos construir junto uma sociedade justa, próspera, para que nossos filhos possam viver bem. De acordo com a Bíblia, sabemos que este mundo é de mal a pior e em breve isto terá um fim. Mas nós iremos prestar conta pela vida que tivemos. Em vez de criticar o presidente, devemos orar por ele. É o que a Bíblia ensina. Se eu nasci servo, então eu tenho que ser um bom servo. Se eu nasci patrão, então devo tratar, valorizar os meus servos, os meus empregados, como pessoas humanas como eu. Então é hora de nós refletirmos quem eu sou, o que eu quero para a nossa pátria, para o bem dos nossos filhos, para as futuras gerações. E como um país cristão que agora está dividido, cristão da direita, cristão da esquerda, e o que nós somos mesmo? Se somos cristãos, então, o que Jesus nos ensinou? Como Jesus reagiu diante do Império Romano? Ele dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabemos que Cristo em breve reinará. E o seu súdito não será nem de direita nem de esquerda, mas aqueles que creram no seu nome, creram no seu projeto, se filiaram no reino de Deus e foram honestos, fiéis, amáveis, misericordiosos, compassivos, longânimo no meio das lutas. Temos desafio e nós precisamos mudar essa nossa mentalidade. Não adianta eu defender porque isso é o meu ego. Porque eu sou de esquerda, tem que continuar de esquerda. Eu sou de direita, tem que continuar de esquerda. Bom, eu votei no Ciro. E agora você me pergunta, em quem eu vou votar? E você? Está de forma consciente, responsável, pensando no bem
e na prosperidade da nossa nação? Reflita. Sempre nós terminamos nos decepcionando com nós mesmos ou com os nossos heróis. Mas a vida continua e cada um de nós temos a nossa contribuição na história. Uns são vistos, lembrados, estão nos livros da história, outros no anonimato. Mas todos nós somos elementos importantes na construção deste mundo e no reino de Deus. Um abraço e vamos juntos trabalhar pelo Brasil.